Esses dias eu fui num lugar, levantou uma pessoa falando, eu falei para o pastor da igreja assim, pastor, é o diabo que está falando ali. Ele disse, não, pastor, essa mulher é uma profeta aqui na igreja. Eu falei, é o diabo, pastor. Não, eu falei, é o diabo, pastor. Eu tenho discernimento de espírito. O diabo está falando na boca daquela mulher. Ele disse, se é o diabo, então repreenda. Eu fiquei de pé e mandei, quando eu falei, caiu endemoniada. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais um vídeo. Então, pessoal, foi marcado aí neste vídeo do pastor Moisés, ele que é pastor na Assembleia de Deus, em Campinas, Goiânia. Ele traz uma mensagem, um alerta para a Igreja de Deus relacionada com a questão do discernimento espiritual, porque muitas pessoas estão sendo usadas por espíritos de mentira, espíritos de adivinhação, espíritos de engano. Tá entendendo? Muita gente está indo Maria com as outras, engoldados pelas falácias de Satanás. E é necessário que a Igreja de Deus se revista aí o discernimento espiritual para fazer a leitura certa das manifestações, saber se as manifestações são de Deus, do homem ou do diabo. Nada melhor do que ter discernimento espiritual, e é isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do clube de membros parceiros aí do nosso canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária. Dê aí este voto de confiança ao trabalho do Pedrosa. Eu estou aqui no Instagram do pastor Moisés, tá certo? Moisés Leopoldino, pastor e membro da Assembleia de Deus em Campinas, Goiânia, tá aqui. E este vídeo eu fui marcado para dar uma olhada e falar aqui, trazer para o canal, porque eu achei o assunto muito relevante, irmão. Muito relevante mesmo, falando sobre essa situação em que a Igreja de Deus está passando. Muitas pessoas estão sendo vítimas de espíritos de adivinhação. Falando óbvio daquilo que aconteceu, o que está acontecendo. Eu vou falar isso daqui a pouco, usando as escrituras para você entender melhor, tá certo? O vídeo em questão é este vídeo aqui. Ele fala, né, joguei na inicial, vou passar de novo para você ouvir a voz do pastor falando sobre essa questão. E eu gostaria de acrescentar outro vídeo aqui, onde aqui é um culto que está acontecendo, mas o espírito de adivinhação está atuando aqui. E o que me chamou a atenção neste vídeo aqui é que esta irmã manifestou discernimento espiritual para fazer a leitura correta, saber que o que estava acontecendo aqui não é de Deus. E eu vou mostrar este vídeo na íntegra para você. Mas antes, dê uma olhadinha aqui na fala do pastor Moisés, o que ele vai falar sobre essa questão. Vamos lá. Esses dias eu fui num lugar, levantou uma pessoa falando, eu falei para o pastor da igreja assim, pastor, é o diabo que está falando ali. Olha aí, Ele disse, não, pastor, essa mulher é uma profeta aqui na igreja. Eu falei, é o diabo, pastor. olha aí. Não, eu falei, é o diabo, pastor. Eu tenho discernimento de espírito. O diabo está falando na boca daquela mulher. Ele disse, se é o diabo, então repreenda. Eu fiquei de pé e mandei, quando eu falei, caiu endemoniada. Ele disse, pastor, tem 10 anos que ela profetiza aqui. Olha, Eu 10 falei, tem anos. 10 anos que o diabo está falando aqui. Eita, rapaz. Se não tem quem discirna os espíritos, o diabo deita e rola. Não é verdade? E assim vai os cultos pentecostais. Assim, desse jeito. Não tem discernimento espiritual, o capeta deita e rola, irmão. E a turma ainda dá glória a Deus. O capeta falando e a turma dando glória a Deus. Aí os crentes falam em língua, não tem quem interprete. Outro problema que eu já falei aqui no canal. Tem que ter dom de interpretar. Se houver língua, tem que ter dom de interpretar, irmão. 1 Coríntios 14, do 26 em diante, Paulo colocando ordem na casa porque estava uma bagunça, tem que ter o dom de interpretar as línguas. Ainda Paulo coloca a situação assim, olha, fala 2, no máximo 3, por sua vez, ou seja, um fala agora, o outro fala depois e o outro fala depois sucessivamente, está no texto. E que haja intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado na igreja, fale consigo mesmo e com Deus. Como é que uma pessoa fala calado? Não tem como. Mas o que Paulo está querendo ensinar ali é que se não tiver
quem interprete a língua no culto, fique calado e fale com Deus, ou seja, orando no Espírito. É o que está no texto. Mas hoje não, hoje é uma bagunça medonha, irmão. Aí às vezes a gente não sabe nem... Eu gosto de fazer a pergunta célebre, né? Quem é que está errado? Paulo que escreveu isso aí para os crentes fazer, ou os crentes que estão fazendo sem consultar o que Paulo escreveu? Né? Porque alguém está errado aí. Os pentecostais de hoje, porque se é para seguir o que está na Bíblia, tem que ter intérprete. Né? Mas por que hoje não tem isso? Porque não se segue o que está em 1 Coríntios 14, do 26 em diante. É um problema que a gente precisa corrigir. Cheio de gente doente. A gente é tão incapaz que a gente pede para Jesus curar, porque ninguém tem dom para pôr a mão no enfermo e curar. Aí a gente quer que Jesus cura por soberania e não por dom. E no tempo da igreja não é por soberania que Jesus faz milagre, é pela mão dos crentes. Mas não tem quem ore pelos enfermos. As pessoas não querem orar mais pelos... Os milagres estão se extinguindo. E nós estamos com um monte de gente na igreja, acostumado com a religião, com a liturgia, com o culto, e parece que está tudo normal. Mas uma voz vai gritar no santuário. Glória a Deus por essa mensagem. O que ele falou aí é bíblico, está correto. Está entendendo? Está correto. Tem que ter discernimento, tem que ter interpretação, tem que ter operação de maravilhas, sinais. Está entendendo? Tem que ter. Agora, para isso, os cristãos precisam estar no centro da vontade de Deus para que essas coisas aconteçam. Está entendendo? Eu gostaria de acrescentar um texto aqui, na questão do que a gente está falando sobre espírito de adivinhação. Olha aqui, ó. Atos dos Apóstolos 16 e o versículo 16 está falando assim, ó. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem. Grave isso, uma jovem. Ela tinha o espírito de adivinhação, ok? A qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta moça, seguindo a Paulo e a nós, logicamente quem está escrevendo aqui é Lucas, e Lucas está se referindo a Silas e Paulo, não é isso? Essa moça, seguindo Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. Opa, vê que coisa interessante aqui, irmão. A jovem que está falando isso, aliás, o espírito de adivinhação, né? Falando isso na boca da jovem, está falando a verdade, irmão. Está falando a verdade. Em nenhum momento ela mentiu. O espírito de adivinhação falou a verdade na boca da jovem. Olha aqui, ó. E esta fez isso por muitos dias, a moça, né? Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao espírito, ou seja, Paulo falou diretamente para o espírito de adivinhação que estava usando a moça. Não é? Em nome de Jesus, te mando que saia dela, e na mesma hora saiu. Olha, presta atenção aqui no texto. O espírito de adivinhação falou na boca da moça o óbvio, aquilo que aconteceu ou estava acontecendo. É o óbvio. É isso que o espírito de adivinhação costuma falar. As coisas que estavam acontecendo, as coisas que já aconteceram, o espírito de adivinhação sabe tudo, irmão. E às vezes quem está falando ali, o óbvio daquilo que já aconteceu ou está acontecendo, é o espírito de adivinhação. E se a pessoa não tiver discernimento espiritual, é seduzido, é enganado, é engoldado pelo capeta. Está entendendo? O que Paulo está fazendo aqui, irmão? O que Paulo está fazendo aqui, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito, ou seja, Paulo está manifestando aqui o discernimento espiritual. Paulo fez a leitura correta das manifestações. E ele percebeu claramente que quem estava usando a moça era um espírito de adivinhação, tentando lhe seduzir, lhe enganar, lhe engoldar com palavras, né? Essas palavras que massageiam o ego da pessoa. Tá entendendo? Deus vai te dar, tu és uma bomba atômica na mão de Deus, vaso de Deus, aquela coisa. Sempre tentando massagear o ego, seduzir a pessoa para a pessoa cair na lábia do falso profeta. E é isso que esses espíritos de enganação costumam a fazer. Espírito de mentira, espírito de engano e espírito de adivinhação. Cuidado, irmão.
tenha discernimento espiritual para não ser presa fácil nas mãos desses espíritos aí. Olha aqui também, ó. O principal versículo para o discernimento de espíritos é 1 Coríntios 12 e 10, que descreve este como um dom do Espírito Santo. Em 1 de João, capítulo 4, versículo 1, nos exorta a provar os espíritos para verificar se eles são de Deus. Outros versículos relevantes incluem Isaías 11, 2 e 3, que associa o discernimento ao Espírito do Senhor. 1 Coríntios 12, 14, que explica as coisas do Espírito se discernem espiritualmente. Aqui, ó. Vamos lá, vamos para os textos, né? 1 Coríntios 12, 10 diz assim, ó. É uma abreviação do texto. Está dizendo assim, ó, há outro a operação de maravilhas, há outro a profecia, há outro o dom de discernir os espíritos. Este versículo lista o discernimento do Espírito como um dom espiritual dado pelo Espírito Santo de Deus para distinguir a origem espiritual das manifestações, ou seja, a sua fonte. Quem tem o discernimento espiritual distingue a fonte. Quem é que está usando? Qual é a fonte daquela manifestação? É Deus? É o homem? É o capiroto? Então, quem tem discernimento espiritual vai na fonte, irmão. Vai na fonte. 1 de João 4 e 1 diz assim, ó. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado pelo mundo. Este versículo é um mandamento para que os crentes avaliem a mensagem e a influência espiritual, verificando sua origem divina em vez de aceitá-la acriticamente. Ou seja, gente, não vamos aceitar tudo, vamos ser críticos. Gente, vamos ponderar. Discernimento espiritual vai fazer a leitura correta. Quem tem discernimento espiritual não é engoldado não, irmão. 1 Coríntios 2 e 14 diz assim, ó, mas o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque eles são loucura. Nem as pode entender porque elas se discernem espiritualmente. Este versículo explica que o entendimento das coisas espirituais requer uma capacidade espiritual, não apenas natural. Ou seja, requer discernimento espiritual, irmão. Para não ser engoldado. Tá entendendo? Eu faço esse alerta aqui, trouxe essa matéria para o canal, porque eu acho muito importante isso, porque o que tem de falso profeta sendo usado por espíritos do engano, espírito de adivinhação, espírito de mentira é um absurdo. Está entendendo? Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1, Paulo diz lá o quê? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por darem ouvidos a espíritos enganadores, doutrina de demônios. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo a mente cauterizada. Veja, Paulo alertou Timóteo numa palavra profética falando para os tempos do fim, não é isso? Muitas pessoas seriam engoldadas por espíritos enganadores, por doutrinas de demônios. Só que quem tem discernimento espiritual não vai ser engoldado, não vai ser enganado. E agora eu trago aqui o vídeo em questão que eu gostaria que você analisasse. Dê uma olhadinha nesse vídeo aqui e veja o que aconteceu neste culto. Presta atenção. Eu sei o que é um silêncio. Se as pessoas entendessem o poder da tua sabedoria. Massageando o ego. Veja só. É como a flecha que encaixa. Só massageando. Sua é como uma marreta que bate e resolve. Só que o inimigo ele não tem deixado colocar para fora. Só massageando. Tudo aquilo que o Senhor tem dado a você. Mas o Senhor falou para mim quando eu estava naquele altar. Ele disse assim: muita cama vai andar esse ano. Muita gente vai contar vitória quando chegar perto de você. E tem gente aqui que está vendo profetizar para a senhorita e está perguntando assim: mas como pode alguém tão quieto no lugar se torna uma arma na mão de Deus? Tá vendo? Eu disse: eu uso quem eu quero e da forma que eu quero. E os crentes dando glória a Deus. Estou falando irmão. com a mulher que é sensível à voz de Deus, mas não é do jeito deles, gritando, pulando. Não. Agora. Te abençoe, deixa eu te abençoar.
Ah, ué. Deixa eu te abençoar. Fale. Ué. E me candas. Fala em línguas estranhas. Sim, que andar. Ó. Nem tudo que se vê, nem tudo que se fala Olha. é do altar de Deus. Olha. Do céu pode vir, mas não quer dizer que seja do altar de Deus. Sim. Aí como o culto estava sendo transmitido ao vivo, aí cortaram essa parte aqui. Estava sendo transmitido ao vivo esse negócio aqui, irmão. Aí cortaram a fala dela. Viu? Cortaram. Os anjos estão em guerra, sim. Que forte. Você Ele já sabe percebeu disso. que ela não concordou com nada do que ele falou, tá vendo? Deus Peço-me. virá para Olha. ti. Concordo. Peço-me, Deus, a ti e a mim, e veremos quem é Deus. Assim seja. Amém. Tá vendo? Eu Tá vendo? sei o Tá vendo? Isso é ter discernimento espiritual. Quando você tem discernimento espiritual, você discerne tudo. E por ninguém você é discernido, porque você tem a capacidade de fazer a leitura correta das manifestações. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você já participou de algum culto onde recebeu uma profetada e você discerniu que aquilo ali não era de Deus? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua experiência de vida. Eu já participei e já vi tanta coisa, irmão. Já vi tanta coisa, tanta mentira. Olhando assim, eu digo, oxe, isso não é de Deus, não. Isso é discernimento espiritual. Por outro lado, tem aquelas pessoas que já sofreram na mão de profetas, falsos profetas, várias profetadas com palavras vãs, profecias vagas, profecias que nunca vão se cumprir, tá entendendo? Somente para iludir e enganar as pessoas. E as igrejas estão cheias desses falsos profetas. Tá entendendo? Eu gostaria de saber aí a sua opinião do que você achou sobre esse conteúdo que a gente postou aqui. Há a necessidade de termos discernimento espiritual para nos prepararmos para o fim. Qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários. Eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa questão do discernimento, tá certo? Para não sermos engoldados pelos falsos profetas. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Curta, comente, compartilhe e se inscreva. Faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Uma vez mais eu lhe agradeço, Deus abençoe e até a próxima.